Amém. Com a palavra, o nosso protocolo para dar prosseguimento à reunião. Toda reunião presencial há um jantar de confraternização, né? Que esse momento estamos famintos, né? Sendo nossa reunião virtual, também temos um cardápio virtual para que todos possam partilhar e compartilhar de momentos de reflexão. E servindo de entrada, nós servimos a alegria. Hoje vamos nos alegrar, né, juntos, com nossa companheira que veio palestrar com a gente, e que possamos nessa alegria olhar para as nossas próprias histórias com alegrias, coisas boas e pelos que não foram tão boas, mas que se tornaram grandes aprendizados. E de prato principal é uma colhida, que possamos nesse momento acolher as experiências compartilhadas e de sobremesa, a leveza, que levemos como mensagem final de hoje a importância de levar a vida com leveza. Com a palavra, a companheira presidente para o seu expediente. E nesse momento, e nesse ato, encerro minha participação como diretor de protocolo nessa reunião. Que todos tenham uma excelente reunião. Então, dando prosseguimento nessa noite em que nós podemos partilhar e compartilhar da experiência da nossa querida Luísa, que também participa de uma clube assim como nós. Sabe, Luísa, esse final de semana nós vamos ter um bazar beneficente aqui em Morrinhos. Nós somos 3 associados representativos aqui, mais os nossos companheiros que nos ajudam, né? Então, logo, esses nossos companheiros também se tornarão rotarianos, uma vez que meu esposo é da família rotária desde o ano de 79, 80, por aí. Então, ele está afastado do clube de terra e creio que ele estará juntando a nós. Esse evento nós estamos fazendo para a compra de fraldas geriátricas para os idosos acamados e que não conseguem subsidiar esse benefício tão bom, porque ganham pouco, você sabe como é que é, o governo só oferece poucas fraldas por mês. Então, a gente está fazendo esse evento. E 1% nós vamos contribuir, colaborar com a Fundação Rotária. Lá em Mineiros, a gente tem um projeto de corte de costura, que ele é em parceria com a Pastoral da Criança. Então, é um projeto de subsídio distrital que nós fizemos lá, adquirimos a máquina de costura e outras coisas, então tem esse projeto lá. Lá em Araxá, a gente tinha um número grande de associados, porque tudo começou lá. Foi uma associada de um clube de terra que teve a brilhante ideia de ajudar a fundar um clube virtual. E lá tem uma nascente também que é cuidada pelos rotarianos do nosso clube e com a ajuda da promotoria e de outras lideranças da cidade. E aqui em Morrinhos a gente tem esse projeto e tem também uma casa-lar de pessoas idosas, que eu estou como presidente, que a gente faz esse trabalho lá também de cuidado. São 9 senhoras idosas esquizofrênicas que são cuidadas por nós. Então, a minha luta aqui é diária. Mesmo sendo clube virtual, a gente tem trabalhos prestados na comunidade. Embora muita gente não acredita que não, mas a gente consegue, né? Então, nesse momento, eu quero dar as boas-vindas à Luísa, dizer a ela da nossa gratidão e da nossa satisfação em ter você conosco, que a gente possa reunir outras vezes para trocar experiências, para poder interagir nesse mundo de virtualidade, né, em que a gente encontra somente na telinha, mas são momentos agradáveis e que nos tornam mais próximos também. Eu quero pedir ao Daniel que, por favor, faça a leitura do currículo da nossa companheira Luísa, para que ela possa iniciar. Tão logo ele termine, companheira, a palavra já está com você, tá bom? Vamos lá. Luísa Naves, Rotary e Clube Minas Gerais. Só um momento. Luísa Naves é jornalista, Relações Públicas pela UFMG. Gente, espera aí que meu celular subiu aqui o texto, perdão. Pela UFMG e tem uma pós-graduação em marketing pela PUC Minas Gerais. Ela atua na comunicação interna da Vivara em São Paulo, foi coordenadora assistente
regional da imagem pública da região 29, 2020-2022, presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4.760, 2015 a 2022, foi coordenador assistente em 2016 a 2018, foi presidente do Rotary Club Minas Gerais em 2020 e 2021 e foi presidente do Rotary Club Belo Horizonte Liberdade, 2015-2016, clube na qual é sócia honorária. Muito obrigada. Boa noite, companheiras. Obrigada, Daniel. Obrigada, Fabiana, pelo convite. Obrigada, Lenilda. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu acho que, como a Fabiana falou, os Rotary Clubs, né, são clubes novos, normalmente, e a gente precisa se fortalecer. E eu acho que quando a gente tem essa troca, a gente se fortalece, a gente descobre novas oportunidades. Eu adorei esse cardápio de vocês, vou pedir depois, se vocês me mandarem, vou levar isso para a minha reunião também. Acho que essa troca é muito legal, porque a gente vai aprendendo formas diferentes, e fiquei já muito feliz. Assim, eu acho que nem precisa da minha palestra, de tantos projetos que vocês têm, eu acho que já fiquei muito feliz, porque eu já cheguei em outros clubes que não tinham projetos, que por serem online, eles ainda não tinham conseguido estruturar projetos. E o grande desafio deles era esse. E eu acho que assim, um Rotary Club sem projetos não existe, independente sendo presencial ou online. Eu vou compartilhar aqui minha tela, eu vou contar um pouquinho da experiência do Rotary Club Minas Gerais. A gente tem uma particularidade, né? A Fabiana me contou que vocês estão também em cidades diferentes, mas a gente ainda tem mais particularidade ainda, porque a gente tem pessoas até em outros países. Então, vou contar aqui um pouquinho para vocês. A gente foi fundado em 2018, então foi um clube que veio antes da pandemia, né, quando nem se falava em ser um clube online, mas veio com um desejo de pessoas que eram de Minas Gerais e que por algum motivo tinham ido para cidades que ou não tinham Rotary Clubs, ou que não puderam participar, igual eu, por exemplo, estava em São Paulo e não queria perder meu pezinho lá em Minas Gerais, porque eu tinha uma atuação muito grande no meu distrito, que era Minas Gerais, e em São Paulo também eu cheguei a participar de reuniões de alguns clubes, mas por questão do trânsito era tudo muito difícil de chegar, os horários não batiam, então tinha uma série de dificultadores, que foi quando surgiu essa ideia de se juntar algumas pessoas que eram do distrito e que por algum motivo saíram dos clubes, seja porque no clube presencial eles não estavam conseguindo mais participar, e a gente fundou então esse E-Club em 2018. O Distrito 4760, ele pega o noroeste de Minas Gerais. A gente tem hoje 26 associados representativos e 2 honorários. O nosso clube padrinho é um clube de Contagem, e a gente tem um afiliado, um Rotaract E-Club de Minas Gerais. Eu não sei se vocês pensam em ter um Rotaract, mas é uma experiência muito legal, porque a gente traz a juventude para perto da gente também, faz muitos projetos em conjunto. E a gente se reúne, a gente estava sábado às 16 horas quinzenalmente, mas muito recentemente a gente mudou para sábado às 9 horas da manhã. E a gente tem, então, esses 26 associados, a gente está em 20 cidades em 3 países. Aqui eu trouxe algumas cidades, só para vocês verem quanto que a gente está espalhado. A grande maioria está em Minas Gerais, né? Então, em Andradas, 1 pessoa. Os que a gente tem mais gente é em Belo Horizonte, que tem 4, em Contagem 2, Divinópolis 3. O resto é tudo 1 pessoa só em cada cidade. E tem 1 pessoa em Salvador, tem 1 pessoa em Suresnes, na França, que é inclusive a nossa presidente atualmente, e a gente tem 1 pessoa nos Estados Unidos, lá em Kona também. Vamos passar. Então, vocês viram quanto que a gente está espalhado, né? Assim, eu vi que vocês também estão, né? A gente está em várias cidades, mas isso né? Não vou negar, isso às vezes é um dificultador. Mas eu vou falar também um pouco de como que a gente, como sendo um clube online, a gente consegue fazer ações rotárias. A gente tem aqui um exemplo do Abraços Rotários, que foi um projeto que a gente fez de arrecadação de cobertores. Então, a gente juntou os companheiros de todas as cidades, cada um fez uma campanha em alguma cidade diferente, né, nas suas cidades, arrecadando ou dinheiro, e aí a gente concentrou as cidades que a gente conseguiu dinheiro,
para a gente comprar em Belo Horizonte, que era o lugar que a gente tinha mais associados e que a gente tinha um contato com um público de rua que a gente poderia ter onde entregar de forma mais fácil, e em outras cidades algumas pessoas conseguiram os próprios cobertores e agasalhos também e fizeram as doações em suas cidades. Então a gente teve em Divinópolis, a gente teve em Andradas, a gente teve em Belo Horizonte e em Contagem. Então foram essas 4 cidades que a gente fez. E a gente teve um Interact também de Belo Horizonte participando junto com a gente no dia da entrega. A gente teve um projeto também de subsídio distrital, onde a gente fez uma parceria com uma instituição que faz aquelas marmitas, né, para pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, né, que moram nas ruas. Eles faziam vários marmitex e tinham um problema que eles detectaram, porque eles recebiam muitas doações de alimentos, só que eles não tinham espaço e nem como armazenar todo esse alimento. Então, muitas vezes, eles perdiam parte desses alimentos. Então, a gente conseguiu câmeras frias, que era a necessidade principal que eles tinham para armazenar esses alimentos, e ajudou numa construção desse espaço, desse armazém ali, né, que tem ali a foto. Essa parceria também foi em Belo Horizonte, que é onde está, né, a gente chama de sede, né, porque a sede do distrito está lá, então, nos registros, o endereço é o endereço do distrito, mas a gente teve a participação de todos os companheiros, seja arrecadando fundos, né, para que o subsídio distrital, a gente tinha um apoio do distrito, mas também tinha então, a contrapartida do nosso clube, e também buscando essas parcerias, teve um que ajudou a escrever o projeto, então cada um ajudou da forma que podia. A gente teve também um intercambista, nesse ano foi a primeira vez que a gente teve um intercambista, então a filha de uma companheira nossa foi para a França, e a gente recebeu também, a filha dela foi para a Suíça e a gente recebeu uma francesa, e foi uma experiência muito bacana, né? Nessa terceira foto de baixo ali, vocês veem a Mariana apresentando o Brasil lá na França para a equipe dela. Ali em cima vocês veem a foto da chegada da nossa intercambista, e acho que isso abre as fronteiras também, né, para o nosso E-Club, porque ele começa a ganhar notoriedade, fortalece a gente como clube também, porque a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de receber uma intercambista aqui, de procurar a escola, de procurar as famílias, de ter o conselheiro, né, e oficial de intercâmbio que dê esse apoio a ela, e foi uma jornada incrível, assim, ela voltou agora em finalzinho de maio para junho, que uma estava voltando e a outra estava indo, e foi uma experiência muito rica, assim, para a gente já está buscando quem vai ser o nosso próximo intercambista. Além disso, a gente fazia várias palestras, não sei se vocês costumam fazer, né, igual eu estou vindo aqui, imagino que vocês tenham outras oportunidades assim, mas trazer pessoas de fora para fazer palestras dentro do clube, e trazer os próprios companheiros do clube para falarem de outros temas também, como esse, um companheiro nosso, ele estudou muito, né, sobre essa questão de acumular pontos e milhas com cartão de crédito, ele deu tipo uma aula para a gente. Então, esse tipo de palestras trazem pessoas de fora, trazem mais convidados, né, fazem com que outras pessoas conheçam o nosso clube. Então, não precisam ser sempre assuntos rotários, podem ser assuntos sobre saúde, qualquer tema, né, que vocês tiverem companheiros ou que tiverem parceiros que possam falar. É interessante porque vocês fazem com que as pessoas conheçam um pouco mais o clube de vocês, se interessem pelo Rotary e possam futuramente, quem sabe, participar também e serem rotarianos conosco. No dia de conscientização, né, da vacinação contra a polio, no End Polio Now, a gente normalmente se junta com outros Rotary Clubes, né, de diferentes cidades, e faz algum tipo de ação. Essa daí foi uma ação que teve na Lagoa da Pampulha, teve uma outra ação também que foi em Divinópolis, teve uma outra ação que foi naquele clube, naquele companheiro que é de Salvador, que ele também acompanhou, um Rotary Clube de lá. Então, a gente está sempre tentando marcar presença, né, em alguns eventos que acontecem, e como o nosso clube,
a gente não tem muita gente numa mesma cidade, a gente entra como parceiro de outros Rotary Clubes também. Isso é uma ideia legal também, se vocês puderem fazer essa conexão com outros Rotary Clubes que vocês tiverem no entorno, é muito legal também, porque fortalece. A gente faz, às vezes, também algumas ações online. Então, por exemplo, na Copa, a gente fez um bolão da Copa, a gente fez também naquela Champions League, para o pessoal dar palpites, né, dos jogos, e aí o dinheiro arrecadado, metade ia para o ganhador do placar e a outra metade ia para a Fundação Rotária. Então, com essas ações também, a gente tem sempre batido as nossas metas de doações para a Fundação Rotária, né? Estou vendo que vocês também tiveram essa preocupação com aquele 1% que vocês falaram, mas assim, fazer toda a gestão, a gente tenta fazer um Paul Harris, pelo menos um Paul Harris, às vezes a gente consegue 2, às vezes a gente participa de campanhas do distrito que sorteia 1, e a gente já ganhou também. Então, no nosso clube, né, a gente tem o objetivo de tornar todo mundo, ser um clube 100% Paul Harris. E acho que o companheirismo, acho que a grande sacada do E-Club é o companheirismo, porque tem essa dificuldade, né, de ser online. Mas como que a gente consegue fazer companheirismo? A gente tenta, o dia do encontro oficial é na conferência distrital, e que a conferência distrital também é próximo do aniversário do clube, então a gente sempre comemora o aniversário do clube, que a gente foi fundado numa conferência distrital, então é o aniversário nosso também, e aí a gente sempre faz, então, tenta incentivar que o máximo de companheiros consiga ir na conferência distrital, e é o momento dos pessoal se conhecer, se engajar, se motivar, e é claro, sempre tem aqueles que não conseguem ir, então a gente faz uma reunião híbrida. Então vocês estão vendo aí a segunda foto, uma turma, né, em casa, assistindo, e a outra ali com um bolinho, cantando parabéns, né, para o clube. Então a gente faz sempre essa reunião festiva, já fica dentro do calendário da conferência distrital do nosso distrito. A gente sempre pede uma sala onde está sendo a conferência, a gente pede um espaço para que a gente possa ter essa reunião do clube e convida outros clubes também que quiserem conhecer como que é um E-Club, e a gente apresenta. Então, a gente tem a nossa bandeira ela circula por todas as cidades que a gente foi mandando por correio para cada companheiro tinha que tirar foto em algum ponto turístico da sua cidade, em algum lugar marcante da sua cidade, né? A gente fez até um videozinho na época com a bandeira circulando as cidades, então isso também é legal, porque mostra, né, fortalece onde que vocês estão. A intercambista também, tá, né, como eu tinha comentado, ela teve um momento em que os pais dela, que também são rotarianos da francesa, eles vieram para o Brasil para visitá-lo, e aí a gente fez um encontro presencial na casa dessa nossa companheira que estava recebendo ela. Então, e aí os companheiros que estavam mais próximos vieram também para cá, para Belo Horizonte, para que pudessem recebê-la e receber a família dela. Então, quando a gente pode, a gente tenta sempre fazer pelo menos 1 ou 2 encontros no ano, que o máximo de companheiros que puder, que venham também, mas a gente também fez sempre a reunião híbrida. Vocês vão ver aí o computadorzinho aqui na mesa, porque tinham alguns que estavam online que participaram conosco. Além de uma comenda, porque a gente chama Prontos para Servir, a nossa comenda, a gente sempre homenageia 1 ou 2 pessoas no ano que não são rotarianos, mas que fazem algum tipo de serviços à sociedade. Então, que eles têm aquele mesmo ideal de servir, né? Aquele ideal de atuar e fazer projetos com a sociedade, e que, de alguma forma, né, trocam essa mesma experiência que a gente, tem esse mesmo objetivo que a gente tem de servir, e aí a gente homenageia. Então, é sempre... Os companheiros sugerem alguns nomes, a gente escolhe um desses nomes, vê a disponibilidade da pessoa e faz uma homenagem. Então, a gente tem também o momento da entrega para esse homenageado, que é uma entrega online, e tem o seu momento também, né, quando é possível. Nesse momento aí, pôde ser presencial, mas teve um outro ano
que foi tudo só online, que a gente faz um troféu para a pessoa, a gente mandou pelo correio, por Sedex para a pessoa, e ela recebeu lá, com antecedência, e mostrou lá para a gente no momento. Mas é uma forma também de trazer pessoas de fora, né, que às vezes não conhecem o Rotary, para conhecerem um pouco mais a nossa instituição. A gente faz uma apresentação do que é Rotary, né, e dos projetos que a gente tem, para que essas pessoas possam conhecer um pouco mais e se identificarem, falar assim, nossa, eu também faço projetos como vocês, também tenho o mesmo intuito que vocês, e possam ser futuros parceiros aí também conosco. Normalmente eles chamam família, chamam amigos, então é uma ideia também de criar algum tipo de comenda, um tipo de troféu, alguma coisa assim, que vocês possam trazer pessoas da sociedade para conhecerem mais o clube. E como que o Rotary Club pode também ter movimento, como que ele pode se mexer, né? Apesar de estar todo mundo online, as pessoas muitas vezes não se conhecem, né? Mas a gente começou a criar vários encontros diversos, assim. Às vezes o Natan, que é esse de barba aqui, o primeiro da foto, ele viaja muito, então volta e meia que ele vai numa cidade que tem um companheiro nosso, ele vai lá, tira foto com todo mundo, vou tomar um sorvete ali com um, tomar uma cerveja com o outro. Aí teve uma que veio me visitar em São Paulo, que foi lá e tirou foto comigo. Então, sempre que a gente pode ter essas visitas, ali embaixo, estou eu com a filha de uma companheira minha e a nossa intercambista francesa, eles ficaram na minha casa em São Paulo, porque elas iam num show lá de adolescentes e ficaram na minha casa. Então, sempre que a gente pode ter essa troca de visitar uns aos outros, é uma oportunidade de fazer companheirismo, de ir mostrando, e a gente tem 2 grupos de WhatsApp, os oficiais e principais. A gente tem um grupo que é o do Rotary Club Minas Gerais e tem um grupo que chama E-Companheirismo. Então, nesse companheirismo é para a gente mandar essas coisas que estão acontecendo. Estou aqui visitando fulano de tal, e manda uma foto. Então, todo mundo se sente meio parte, se sente participando um pouco dessa vida do dia a dia de cada um. E, às vezes, a gente também faz ações em datas comemorativas. Por exemplo, na Copa, a gente fala, quem está assistindo o jogo aí? Aí todo mundo mandava foto, eu estou aqui tomando um vinho, eu estou aqui no meio da muvuca, não, eu estou em casa assistindo aqui, não, eu estou com minha filha aqui, não estou nem assistindo, não estou nem lembrando que tem jogo hoje, sabe? Ali no Carnaval também, onde que cada um estava. Então, a gente vai participando um pouco mais da vida de cada um. E é muito engraçado porque a gente começa a participar tanto da vida de cada um de nós, né, assim, das famílias, que quando a gente se encontra, muitas vezes é a primeira vez que a gente encontra cada um. Eu acho que vocês já devem ter sentido isso. Mas já teve muitas vezes que eu encontrei pela primeira vez um companheiro e a gente foi lá, abraçou e conversou e tal, e depois eu parei para falar assim, peraí, é a primeira vez que a gente se encontra? Falei, é a primeira vez. Falei, nossa, para mim eu já te conheço tantos anos, né? Conheço sua família, sei como é que está todo mundo, sei onde que você vive, já vi foto da sua casa, que não tem essa coisa de vamos se apresentar, muito prazer, eu sou Luísa, não tem isso, né? Então, isso é muito legal, que a gente vai criando essa atmosfera de família. E em momentos marcantes também, né? Isso aí, quando minha filhinha nasceu, quando a filhinha do Rafa, um companheiro nosso, nasceu também, a gente vai mandando foto no grupo de companheirismo, e hoje mesmo teve um que mandou lá, visita na minha casa, e aí tinha tipo um pavão, acho que era um pavão, que entrou na casa dele, ele tem tipo um sítiozinho, e que entrou lá, e ele falou, olha aqui a visita que eu tive. Então, a gente vai mandando essas coisas meio aleatórias, assim, e o outro grupo é o grupo oficial, das coisas que são de Rotary mesmo. Mas a gente vai vivenciando esses momentos da vida de cada um. E o que eu dou de dica de ouro, assim, para cada um? Eu vou dizer, assim, não é fácil realmente um e-club. Tem momentos que as pessoas estão tão cansadas, tão desanimadas, às vezes as reuniões ficam meio esvaziadas, isso acontece mesmo, acho que vai acontecer com qualquer clube. Cabe muito ao presidente ter esse feeling, esse sentimento
de como que as pessoas estão, de uma pessoa que está faltando muito, de ligar para saber o que está acontecendo, de chamá-la a participar, de fazer sempre perguntas, gente, o que vocês estão achando das reuniões? Elas estão monótonas? Vamos tentar trazer alguma outra coisa, de ter os projetos, igual vocês estão falando aí, que vocês têm, para motivar as pessoas a quererem fazer mais, a trazerem novos projetos. Ah, na sua cidade não tem nada acontecendo? Não, vamos tentar, faz uma parceria com um supermercado para fazer a arrecadação de agasalhos, que seja. Vamos tentar ver como que a gente pode contribuir mais com a sociedade, porque se a gente não tiver projetos, se as coisas não estiverem acontecendo, a gente fica mesmo desanimado. Eu lembro que na minha gestão, foi bem no auge da pandemia, e o nosso clube, que já era sempre online, sempre funcionou muito bem online, na pandemia as pessoas já estavam cansadas do online, porque era tudo online, né? Então você tinha reunião com a sua família online, você tinha festa da família online, você tinha as reuniões do seu trabalho todas online, então tudo era muito online. Chegava no final de semana, num domingo à tarde, no início nossa reunião era domingo, num domingo à tarde, a pessoa não queria mais ficar online. Então, as reuniões foram ficando muito esvaziadas, e aí teve um dia que eu peguei e liguei um a um para cada companheiro, perguntando, gente, o que está acontecendo? Está ruim as minhas reuniões? O que eu posso fazer? E todos eles falaram, não, não é você, Luísa, não é a sua gestão, é porque a gente está cansado do online. E aí eu lembro que estava na véspera da Páscoa, e aí o que eu pensei? Falei assim, não, então vamos mostrar que a gente está distante, a gente está online, mas a gente está junto também. E eu liguei, na época eram 14 cidades que a gente estava. Eu liguei uma a uma das 14 cidades, descobri uma lojinha de doces, alguma coisa que tivesse de confeitaria, encomendei um docinho para cada um dos companheiros, mandei entregar, imagina essa logística, de ver motoboy, entrega para todos esses lugares, né, cidades que às vezes eu nunca fui, nem sei, né, fui pedindo indicações, buscando no Instagram, e consegui que cada um recebesse, e aos pouquinhos foi cada um recebendo, e postando, e mandando para a gente, e com um recadinho de falando, olha, gente, né, estamos juntos, estamos, né, um recadinho para cada um deles, e isso aproximou eles viram que aquele momento era um momento de descontração, e que a gente estaria junto. Então, usem a criatividade e todos os recursos que a gente tem. O próprio Zoom, ele tem uma série de recursos de criar salas, criem enquetes, tem reuniões que a gente faz festivas, que a gente faz, usa aquele Mentimeter, né? Se vocês não conhecerem, depois eu mando o link, que tem, às vezes, uns jogos, quiz. Então, assim, façam isso, usem muito da criatividade para tornar as reuniões mais atrativas. E, para finalizar, o que eu digo é que os e-clubs, eles chegaram para mostrar que ser online, estar em várias cidades diferentes, só tem a agregar e trazer mais força para o Rotary, atraindo aqueles que, por algum motivo, não puderam estar em clubes presenciais, transformando a nossa sociedade. Eu acredito muito nisso. Eu vi muito, a gente agora teve muitas situações de pessoas que tiveram que sair dos seus Rotarys presenciais, porque o horário da reunião não estava batendo. Teve uma cidade em Mirabela, né, que é de Minas, que o clube estava com 3, 4 pessoas, eles fecharam o clube, mas essas 3, 4 pessoas quiseram continuar e estão vindo para o nosso clube, vão tomar posse agora na próxima gestão. Então, a gente tem muitas oportunidades. Conversem, né, tenham essa parceria muito com o distrito, com o governador, porque quando eles forem sentindo nas visitas do governador que tem um clube com boas pessoas que eram rotarianas, que por algum motivo estão saindo ou não estão conseguindo participar, chamem elas para o e-club, mantenham elas como rotarianas, e o e-club permite isso e possibilita isso. Então, essa é a minha apresentação, é uma forma de mostrar para vocês as várias possibilidades que você tem com o e-club, e estou à disposição aí para quem tiver perguntas. Nossa, ô Luísa, é tão bom a gente ouvir uma partilha dessa, porque a gente já tem uma determinada... a gente já faz algumas coisas, né?
E é tão interessante quando você fala que quando encontra, abraça como se já conhecesse há tempo. Isso acontece, já aconteceu com a gente também, né, Helenilda? Então, quando a gente encontra, a gente abraça como se a gente já tivesse conhecido. Por quê? Porque esse olhar que nós temos aqui na tela é um olhar muito profundo, é de conhecimento mesmo, né? E a gente tem um quadro no nosso grupo, no nosso clube, que chama Sua História de Vida. Então, nós contamos aqui a nossa história e acaba que todo mundo fica conhecendo a gente por essa história. Então, é um momento em que a gente se desprende, né, da condição de estar virtual e aproxima os nossos companheiros na nossa história, fazendo com que a gente tenha mais essa química de proximidade, né? E quando você fala para a gente ser criativa, a gente também usa um pouco de criatividade, né, Lenilda? Nos aniversários, a gente está faltando fechar ainda desse ano, nós mandamos uma flor, uma árvore, ou frutífera ou ornamental para cada associado. Então, a gente liga na floricultura, manda levar, com texto, fazendo referência a Paul Harris, que plantava uma árvore em cada lugar para criar o bosque da amizade. Então, a gente também faz isso, né? E a gente já teve reuniões híbridas, né? Que a gente partilhava também, a gente brindava junto, enquanto os outros estavam lá presencial, nós estávamos aqui pela telinha, brindamos, comemos, brincamos de amigo secreto todo ano, a gente brinca de amigo secreto. Então, É assim, eu muito acho que nós estamos legal. no A caminho gente fez certo, também, né, isso é muito gente? legal. Então, a gente tem que realmente usar a criatividade para que a gente possa agregar, né, as nossas ações nesses movimentos. Eu falo com a Lenilda, com os meninos, assim, a Lenilda eu conheço ela há mais tempo, desde 2010 a gente já tem contato. Então, essa química, mesmo que ela acontece mesmo que pela virtualidade. Depende somente do nosso coração. O nosso coração tem que estar aberto. E se ele estiver aberto, a gente vai ser um bom rotariano, a gente vai servir com igualdade, a gente vai fazer amigos, mesmo que seja através da telinha. Então, foi muito bom essa partilha, porque a gente teve alguns governadores, não, acho que é só um, né, Lenilda, que não acreditava muito e que, assim, tratava a gente com muita soberba, sabe? E quando foi fundar o E-Clube, foi um governador que, junto com a Dorinha, que é a nossa madrinha, depois eu vou te passar o nosso Instagram para você ver as nossas ações lá e acompanhar a nossa página. Nós temos galeria de rotarianos com os presidentes desde quando iniciou. A nossa galeria tem uma madrinha, que é a Dorinha. Nós temos projeto de fazer outro tipo de coisa, já na virtualidade mesmo, para que a gente possa mostrar o nosso trabalho. E a gente tem contato com tantos e-clubes depois que a gente passou a participar do Corujão. Não sei se você já participou do Corujão. Então, a gente aprende, a gente realmente entra para aprender e sai para servir, né? Porque realmente é uma coisa que a gente aprende pela telinha. E a gente começou, quando a pandemia começou, a gente já era virtual, né? E muitas pessoas não acreditavam em nós, e teve um tempo que todo mundo ficou virtual, todo mundo era clube. E isso nos fortaleceu. Também, assim, foi muito legal, porque muitos clubes que não acreditavam que um clube online funcionava, né, tiveram que se adaptar e foram pedir ajuda para a gente. Por exemplo, a própria sala do Zoom. Ninguém tinha uma sala do Zoom, né? Todo mundo usava aquela que caía depois de 45 minutos ou 40 minutos. Então, a gente passou a emprestar a nossa sala do Zoom para todo mundo. A gente criou um cronograma online, né? Criou um drive, onde a gente tinha lá, na segunda-feira, às 19 horas, era Rotary Clube tal, às 20 horas era tal, terça era tal. Então, assim, todo mundo, no início, usou a nossa sala, a gente foi ajustando os horários para que pudessem usar. Depois, aos poucos, cada um foi adquirindo, né? Alguns preferiram Google Meet, enfim. Mas foi muito legal, porque a gente foi ensinando as pessoas a usarem
esse formato Não, e online. nós ainda temos um detalhe, antes de ter o Zoom, a gente ainda tinha outra plataforma, até esqueci, Lenilda, que plataforma que era? Era o Meeting. Ah, não, antes que era Antes. da Xero, era um outro trem, nem lembro, era uma coisa... Não, eu sei Ô, que a gente Luísa, usava, mas era que nome difícil de demais. negócio que não Mas a via. gente usava. Foi o Lamartine e a Sharon que arrumou esse... É. Não foi? Aham, eu nem lembro O desse trem. primeiro, quando nós começamos, a Hangout. gente não tinha nada. Hangout. Hã? Hangout É. da... Quando a gente começou, a gente não tinha nada. Olha como é que eram nossas reuniões. A gente tinha um site, né, Lenildo? Era um site, a gente colocava lá o que a gente ia tratar, a nossa pauta, e cada um ia dando opinião, e depois a gente chegava num denominador comum, olha para você ver. Aí depois começa, né, Lenildo? Era até engraçado. Então, assim, a reunião ficava aberta para as pessoas fazerem a sua recuperação até 3 dias, né, Lenilda? Porque aí ela podia entrar lá no sistema, né, e fazer o estudo da nossa pauta, e essa entrada dela lá dava a presença para ela, né? Então, ela ficava uns 3 dias, assim, tendo a oportunidade de fazer sua recuperação. Aí depois começamos essa plataforma que o Lamartine e a Sharon conseguiu para a gente. E depois logo veio o Zoom, a gente adquiriu a sala e tudo, e realmente a gente emprestou a nossa sala para algumas pessoas que precisavam, né? Isso é muito importante, essa interação. Mas aqui em Morrinhos, nós somos 3, como eu te falei. Aqui tem 2 clubes de terra, mas eles são assim meio discriminatórios com a gente. Né, Lenilda? Não conseguiu tentar Não, ir sim, inclusive entrando? eu faço parte de uma casa da amizade, mas eu sinto a repulsa, sabe? Mas eu não importo, não, eu enfio a cara, eu tenho uma fantasia do Zé Gotinha, que a gente veste, vai para a rua, sobe no trenzinho e anda com essa máscara na rua inteira, chamando as crianças, e as crianças tirando foto. Então, assim, a gente usa e mostra. O lugar que a gente vai, a gente tem um banner que fala o Rotary é Clube Vista do Sol, é parceiro nesta ação. A gente pendura o banner lá e fica, né? Então, assim, a gente tem que usar a criatividade, não pode esmorecer, porque as dificuldades acontecem. Ainda temos alguns tabus que nós precisamos de sair deles, né? Ainda tem gente ainda que até pergunta sobre companheirismo, mas Rotary é companheirismo? Olha, Rotary é companheirismo quando Paul Harris fundou. Hoje o mundo mudou muito, então a gente pode fazer companheirismo de várias formas. Exatamente, porque continua sendo companheirismo, né? Igual eu mostrei ali, a gente está ali na Copa junto, a gente está na Carnaval junto, a gente está em momentos festivos, em datas comemorativas, a gente está junto, só distante. Mas então é isso que eu falo sempre, que se cada um de nós fizermos uma ação, que menor que seja, na comunidade onde é que vive, a gente vai ver o resultado. A Lenilda falou aqui de projetos para arrecadar dinheiro, né? Então, assim, são fundamentais também para manter o clube. Então, por exemplo, aqueles do bolão, a gente foi juntando dinheiro para o nosso clube para poder fazer novos projetos, para poder financiar um projeto de subsídio distrital. Já assim, vocês já quebraram um tabu grande de conseguir fazer um projeto de subsídio distrital. Agora, quem sabe, vocês não tentam um global, sabe? Pois é, a gente já está nos caminhos aí, porque nós temos uma amiga do Corujão, que ela vai ser presidente do E-Clube agora, e é do México, o clube, a gente também tinha companheiros fora do país, a gente ia na Argentina e ia na Espanha, Lenilda. Nova Zelândia, o Lamartine, eu acho que ele foi para Nova Zelândia. O nosso a gente optou por ser no final de semana. Na Grécia, porque... não? Na Grécia. Na Grécia. Já teve Nova Zelândia. Ele é engenheiro, então cada tempo ele está num lugar. Uhum. A gente optou pelo final de semana e agora a gente até passou, a gente estava 4 horas da tarde, exatamente porque tinha uma que estava num fuso horário que 4 horas da tarde era de manhã para ela e a outra era de noite. Então, dava para pegar. Agora, essa que era de manhã para ela,
ela saiu do clube, então a gente passou para sábado de manhã, 9 horas da manhã, o pessoal preferiu, né? E aí não tinha nenhum impeditivo. Então, também tem essa questão desse ajuste, né? De data e horário para poder agregar todo mundo. E, por exemplo, para a gente, final de semana funcionou porque todos os Rotary Clubs, não, todos os Rotary Clubes, né? Presenciais, eles normalmente eram durante a semana à noite. E os nossos companheiros, muitos deles dão aula à noite, ou têm cursos à noite, e não conseguiam à noite. Então, para a gente, no final de semana foi mais interessante. Então, até isso, né? Vai se ajustando. Mas a gente vai ajustando e vai conseguindo fazer alguma coisa. Assim, eu quero agradecer, né, o Alexander e a Terezinha, né, que estiveram conosco, juntamente com a Luísa. E a gente vai, Luísa, a gente pode fazer uma mesa redonda com o seu clube e o nosso, para a gente fazer troca de experiência, fazer troca de informação, que isso é muito importante, né? Fazer uma instrução rotária voltada para o e-clube é muito interessante, porque eu acho que a gente tem elementos para isso, né? E nós temos também os clubes de terra que a gente pode fazer parceria, né? Lá em Mineiros a gente vai ter como trabalhar lá, juntamente com a Lenilda e com os meninos de lá, para a gente poder ter ações bem positivas e mostrar que a gente faz. E aí, o mais interessante agora, nessas 2 últimas gestões, é que a área de atuação do e-clube vai ser onde que a presidente residir. Então, a gente tinha essa dificuldade. Então, quando o governador vinha na cidade, a gente não tinha como... Assim, não tinha como a gente apresentar, né? Porque o governador vinha, a nossa área era lá em Araxá, e a gente estava aqui em Mineiros ou aqui em Morrinhos. Aí agora não, tem 3 já gestões que a área de atuação, né? Que todo distrito tem as áreas, né? Ela vai prevalecer onde que o presidente residir. Então, agora, esse ano vai continuar aqui em Morrinhos e fica fácil a gente trabalhar, porque quando a governadora vier, eu tenho como apresentar os projetos para ela aqui. Legal, isso é importante. Os daqui a gente apresenta. Quando for lá em Mineiros, as meninas de lá apresentam, mostra o curso para ela, Costurando Sonhos, tudo que a gente tem. Isso é ótimo. Não, isso é fundamental, assim, essa parceria com o distrito e vocês estruturarem, né? É claro que não tem segredo, eu acho que cada um vai se ajustando. Por exemplo, o nosso, esse ano, a presidente está na França. Não dá para fazer lá, mas a gente foi se ajustando também. Então, assim, a gente colocou que a sede do nosso clube é em Belo Horizonte, que é onde está a sede do distrito também, onde a gente tem mais companheiros, então, mas quando tem a visita do governador, a gente faz tudo só online mesmo. Aqui nós já fizemos online e presencial, porque aí como ele veio aqui, a gente teve uma reunião e fizemos depois uma virtual, a gente vai encaixando uma coisa com a outra, a gente ajusta, depende da gente e do governador, se ele tiver boa vontade, a gente ajusta, mas nós só tivemos um problemático, mas que assim, sempre tem, né? Faz parte. E a Dorinha sofreu muito com isso, mas... eu acho que assim, vão ter gestões que vão ser um pouco mais difíceis. Mas isso é normal, né? Isso é normal. Então, não desanimar, buscar isso, assim. Acho que a gente tem que ter muito esse cuidado quando a pessoa começa a faltar muito. Isso vale tanto para o presencial quanto para o online, né? Quando a pessoa começa a faltar muito, de dar uma ligada, de ter a gente dentro da comissão de DQA, a gente tem uma subcomissão, né? A gente chama de subcomissão, mas assim, dentro dela tem uma pessoa responsável por companheirismo, então que é uma pessoa para buscar ações e projetos que possam gerar esse companheirismo. Então, vamos uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, a gente fazer uma reunião festiva. Vamos fazer um encontro presencial, vamos fazer um amigo oculto, né? Então, ele propõe algumas ideias para que a gente possa ter sempre esse companheirismo. E aí ele também, quando a pessoa começa a faltar muito, ele está assim com o secretário, né? Então, o secretário já avisa, dá uma ligadinha para o fulano de tal, que ele está meio sumido, né? Tem isso. Mas isso é muito importante, mas foi muito bom a gente ouvir as suas experiências,
que outro dia nós ouvimos também da Maribel, ela é de Clube de Terra, mas ela tem envolvimento com clubes de outras cidades e acaba que trabalha muito online, porque faz reuniões, né, online. E isso aí é muito importante, essa troca de experiência para nós, enquanto clubes online. Eu agradeço muito a sua participação. Vamos fazer novos encontros virtuais, uma mesa redonda para a gente falar das nossas experiências, de tudo. E aí, quando a gente puder reunir virtualmente, você nos convida para a sua reunião, nós vamos comparecer e você participa da nossa. A nossa posse será dia 13, daqui 15 dias, que as nossas reuniões também são quinzenais. E aí, esse final de semana, a gente vai fazer esse evento, e dependendo como é que for, a gente vai deixar a semana toda o bazar aberto para a gente ir movimentando e fazendo. Fabiana, oi. Vamos só tirar foto, né? Antes, não esquece. Se todo mundo sempre puder abrir as câmeras, né? Para a gente registrar a presença de todo mundo. Me mandem depois. Deixa eu ver se o Alex consegue abrir para a gente a câmera. Vou aproveitar que Terezinha. acabei de terminar a aula do gravata e já... Olha que menino bonito! Alex, você consegue abrir sua câmera aí para a gente tirar foto? Olha, a Terezinha também é de um E-Clube, viu? Eu esqueci de falar. A Terezinha que está aqui na tela, ela é do Distrito 4621. Olá, e ela também Terezinha. É virtual, assim como nós. Então, tem muita experiência. Qualquer dia desse, Terezinha, é você que vai contar suas experiências para nós, tá? Sim. Combinado. Então, vamos fazer uma foto bem bonita? Vamos lá. Terezinha, faça só um pouquinho o celular para eu tentar... Isso! Pronto. Deixa eu só fazer a foto aqui, só um momento. Deixa eu conferir. Desculpa, meu olho estava fechado. Ficou boa, gente. Obrigado, viu? Então, gente, muito prazer. Eu quero pedir desculpa, Fabiana, não sei, só quebrando o protocolo ali, por causa que o certificado, né, o Matheus, que mexe, não deu tempo e ele teve que fazer uma outra atividade e ficou, mas a gente vai passar o certificado para a Luísa, tá, Luísa? Obrigada. Aí a gente manda para você, tá? Tá bom. A gente manda pelo WhatsApp e você guarda aí no seu arquivo pessoal. Gente, olha, com muita assim, eu fico até com dó de sair da tela, do tanto que tá bom, mas eu tenho que ajeitar umas coisas aqui, porque amanhã eu tenho tanta coisa para fazer que meu dia vai ser curto. E no sexta-feira eu sou juíza de paz, estou como juíza de paz, e dia de sexta-feira amanhã eu tenho 5 casamentos à tarde. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho sobre de casamento, eu lembrei. Quando a Luísa falou sobre parcerias com clube de terra, né, digamos assim. Fui convidado para participar de levar o nome do Rotary Club para um casamento coletivo que estará acontecendo na cidade. A pessoa que é responsável é a nossa companheira do Rotary daqui de Vitória da Conquista, e todo ano ela organiza. E aí ela falou assim, eu quero que você esteja comigo levando o nome do seu E-Clube. Eu disse, fechou. Não sei como que vai funcionar, mas nós estaremos lá levando nosso nome. Que legal. Vocês são quantos? Acho que é 18. E vocês estão em quantas cidades diferentes? Mineiros, Araxá, Morrinhos. Onde que a Mavi é de onde? Sacramento. Catalão, Lamartine. Catalão, Santa Fé do Sul, Goiânia. Vitória da Conquista. E Vitória da Conquista. Umas 8 cidades. 8 cidades. Em estados diferentes também, né? Estados diferentes, Bahia, Goiás e Minas, né? São Paulo, é Santa Fé do Sul. São Paulo. A gente já teve fora do Brasil também, na Argentina. Palomina. E o Martinho fica andando, né? Porque ele estava na Grécia outro dia. Legal. Aí vamos ver.
Então, pronto. Queria dividir isso com vocês. Fabiana tocou no assunto aí. Então, olha, vamos ver se a gente providencia uma bandeira ou um banner para você falar que o E-Clube é parceiro nesse lugar, viu? Sim, sim. Eu vou estar me organizando para ir o mês que vem. Eu vou te mandar a arte, você imprime aí na sua cidade. Pronto. Mês que vem eu devo estar em Araguari, Uberlândia, não sei como é que vai ser, aí eu vou ver direitinho isso aí. Certo. Então, gente, nesse instante eu declaro encerrada a nossa reunião e convido a todos para saudar o Pavilhão Nacional. Boa noite a